Fala abençoado, fala abençoada. Estamos dando início a mais um podcast Os Improváveis. Boa noite, meu irmão Jefferson. Boa noite, boa noite. Como é que você tá, meu parceiro? Graças a Deus, ansioso demais, né? Esse momento incrível. Eita glória, maravilha. Chega a tocar no coração. Estamos aqui com a nossa primeira convidada, que é aquela que administra tudo junto com a nossa Pamela aí. Ela, Nara. Como é que você tá, Nara? Graças a Deus. Tá ansiosa? Um pouquinho. Vai falar tudo hoje? Vou falar tudo. Amém. Falar Ô, tudo. glória. Oh, meu Deus. Nosso intuito aqui, gente, é trazer testemunho para vocês. Testemunho que pode mudar a sua vida, mudar a vida do seu vizinho, mudar a vida do seu familiar. Nosso intuito aqui é trazer a graça de Deus. Nós somos improváveis, mas Ele nos livrou e nos deu a condição de ser algo melhor, de ser alguém na vida. E nessa noite nós temos uma história linda aqui, sem limite nessa noite. Sem limite, essa é a palavra. Sem limite. Sem padrão, papai. Sem padrão. Sem padrão. Sem reserva. Sem reserva. Abre o coração. Abre, gente. rasga. Eu costumo dizer que no momento que nós chamamos Ele, a gente está conversando, trocando ideia, mas no momento que nós chamamos Ele, Ele desce. E Ele se faz presente aqui no nosso meio. Ele quem? O Pai, Jesus. Ele está aqui. Ele tá aqui. Aquele que derrama a graça, a água da fonte da vida, gente. Profundo. Meu Deus do céu. Que nessa noite Jesus possa te abençoar. Não sei se você está vendo aí de dia, de noite, de madrugada, de tarde, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu amigo. Que Jesus possa te abençoar, que a graça pode te encontrar aonde você esteja. É isso, vamos começar. Bora. Coloca fogo nesse A paquinho. introdução foi grande. Eu gostaria de te conhecer, Nara. Te conheço há um tempo, mas eu queria que você se expressasse um pouco nessa noite. Quem é a Nara Cildin? Eu sou uma improvável. Improvável e na dependência total do Senhor e tentando ser alguém melhor todos os dias, porque eu sem Jesus eu não valho nada. Com Ele eu sou forte e corajosa. Amém. Mas tem que ter Ele, Amém. porque se não tiver Ele, Top. não sobra nada de bom pra mim. Se nós tivermos tudo sem Jesus, nós não temos nada. E se nós não tivermos nada, mas se tivermos Jesus, Temos nós tudo. temos tudo. Temos tudo. Nara, eu quero te ouvir hoje. Quero ouvir você, o Jefferson. Como que foi a sua infância, Nara? Fala pra mim. A minha infância foi assim, tranquila, normal, mas eu costumo dizer que eu sempre digo, né? Eu não tive infância de ser aquela criança que brinca, que eu brincava, mas assim, de brincar na rua, de andar de bicicleta, de pular barranco, de pular em rio. Eu não fui criada assim. A minha mãe, eu sou a caçula, né? Eu tenho mais uma irmã. Eu não sei se era por conta da minha fragilidade, assim, no corpo, né, físico. Eu era muito humildinha, muito esmirradinha, magrinha. E eu acho que minha mãe via ali aquele cuidado maior comigo. Não faz, é sempre com muito medo. Não, você vai cair, você vai machucar. E tanto que eu não sei andar de bicicleta. Não sei andar de bicicleta. Não sabe nadar, né, Nara? Não sei nadar. O Jefferson, ele é totalmente diferente de mim. Aí ele às vezes me mostra uns vídeos assim, de criança pulando barranco, descendo aqueles negócios. E eu fico assim, nunca fiz isso. Não sei o que é isso. A sensação de aventura, não sou aventureira. E eu acredito que seja um pouco reflexo da minha infância. Porque eu era muito pacata. Mas eu gostava de ser assim. E aí a gente vai crescendo, não tendo esse contato assim com esportes radicais, tenho medo de altura. Dois comigo. Então assim, são coisas que refletem na nossa vida adulta. Eu acredito que a nossa infância, ela tem, assim, papel fundamental do adulto que nós somos. Então, eu passei
grande parte da minha vida, assim, na dependência da minha mãe, enquanto eu a tinha. Sim. E eu, assim, passei, assim, minha adolescência muito em casa. Eu não era rueira, eu era muito tranquila. Fui viver essas coisas, mas depois de adulta mesmo. Com medo das perguntas do Franquinho. Vou te perguntar dessa adolescência sua aí. Vai lá. Na sua adolescência, a partir da sua adolescência, você começou a ser mais arteira, depois você começou a curtir balada, essas paradas assim? Na adolescência, na sua adolescência, não, juventude? Não, inclusive assim, eu fui viver isso tudo depois dos meus 22 anos. 22. De sair, de curtir, de ir pra festa, beber e aproveitar, entre aspas, depois dos 22 anos. Aí eu acredito que tinha dia e hora pra findar, né? Aquela falsa alegria, aqueles falsos momentos de prazer, né? Mas a minha adolescência foi assim, desde criança, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, né? De estar criando, de arrumar, de desarrumar. Eu sempre fui muito assim. Eu inventava todas as brincadeiras. Sim. Eu era meio que a líder das crianças ali, de brincar. A gente ia pra minha avó, aí juntava aquela criançada toda lá na casa dela. E a bagunça. E até hoje, assim, em questão de criação, é algo que é natural em mim. Quando eu vejo, eu já tô fazendo. Não é algo que eu preciso pensar pra fazer, sabe? É algo que você criou desde da sua infância, né? E eu sempre quis trabalhar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 11 anos. E eu doida pra trabalhar, doida pra ter serviço, pra ter dinheiro, pra ter minhas coisas, pra falar, eu comprei, eu paguei, eu tinha essa coisa comigo, sabe? Foi eu que comprei, isso aqui eu que paguei. Eu achava aquilo o máximo. Eu ficava muito em cima da minha mãe. Mãe, eu quero trabalhar. Minha mãe, menina, calma. Vai chegar a hora, vai chegar seu momento. Não, mas eu quero. Até que, de tanto eu encher a cabeça dela, ela falou comigo assim, então tá, eu vou falar com a sua avó, pra ver com a amiga dela lá, pra arrumar umas revistas pra você vender, pra você parar de me encher o saco. E eu comecei a vender na Avon. Só que atrás de Avon, veio umas outras marcas de revista, né, da época, Hermes, Maison Vitória, para quem é dessa época vai saber que existiam essas revistas, nem sei se ainda tem, mas eu juntei aquilo tudo e eu achava assim, eu era a empresária, com aquelas revistas para vender, levava aquilo para a escola e, nossa, e as pessoas compravam e quando chegavam aqueles produtos eu ficava assim, me achando o máximo, separando aquilo das pessoas, as compras, colocava os nomes e com aquela empolgação de nossa, eu tô trabalhando, é meu dinheiro. E quando eu fiz minha compra, né, comprei uma sandália e um cinto, eu nunca vou esquecer, eu paguei aquilo, mostrei pra minha mãe, eu que paguei, não, deixa que eu pago, eu vou pagar. Eu tinha muito isso em mim na época, né, desde criança. E foi assim, eu fui conquistando, realizando coisas, sonhos. O trabalho sempre foi muito presente na minha vida, desde 11 anos de idade. E continuando, sua adolescência, juventude, aí, Nara, a gente chega num ponto que eu quero te perguntar, talvez você se emocione, o tempo foi passando e você perde sua mãe, né? Isso foi com quantos anos você perdeu sua mãe? Aos 22 anos. Aos 22 anos você perdeu sua mãe. Eu perdi minha mãe. Perdeu sua mãe. Aí foi um baque. Não tem como falar da minha mãe sem me emocionar. Ela era tudo pra mim. Eu era a sombra da minha mãe. Minha mãe tá pisando num lugar, eu pisando no outro. E aconteceu muito rápido, né? Foi tudo um susto. Minha mãe boa, normal, do nada, uma dor de cabeça. E aquela dor de cabeça não passava, ficou 3 dias. E eu trabalhava já, fora. Eu cheguei em casa, minha mãe deitada. Nada derrubava minha mãe, nada parava minha mãe. Aí eu cheguei em casa, meu pai, assim, sua mãe deitada, Nara. Até agora eu falei, não, a gente precisa ver isso. Marquei um exame pra ela, um médico. A gente foi e passou muitos remédios pra ela, fortíssimos pra dor de cabeça. E ela tomou aquele tanto de remédio e nada parava aquela dor. E aí até que ela foi internada
E tem um fato muito importante que eu acho que eu gostaria de deixar isso aqui registrado, né? Que faz parte da minha vida e faz parte da vida dessa pessoa que começou o ministério dela através da minha mãe. E eu gosto de honrar essa pessoa, que é a Vânia. Ela fez, assim, parte importantíssima da minha conversão e não sabia. Nessa época eu não era convertida. Pra quem me conheceu naquela época e que não conversa comigo já tem um tempo, talvez não me reconheça mais, porque eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Totalmente. E a Vânia trabalhava comigo numa empresa e ela era cristã. E ela sempre falava de Jesus pra mim, sempre, sempre. E junto com ela também a Poliana. Um abraço pra você, Poliana. Eu tenho certeza que eu ainda vou te ver na presença do Senhor de novo. Amém. Eu tenho certeza disso. É só um tempo que você tá vivendo, mas você vai voltar pra presença do Senhor. E eu não entendia, porque eu pulei uma parte da minha adolescência. Eu estudava e eu tinha duas amigas muito próximas. Eu era a terceira, né? Tipo, nós éramos três Marias, que era o apelido da gente, das professoras, de tudo. A gente só andava juntas, que era eu, a Paula e a Renata. E a gente, todo mundo, era só nós era panelinha fechada mesmo, ninguém entrava não, era só nós três. E a Renata sempre foi cristã, e eu nunca fui, não era. Minha mãe era católica, mas não era tão assídua assim. Eu ia na igreja às vezes, lembro assim, indo na igreja católica, muito nova, mas depois que a gente fica adolescente, que a gente acha que a gente é dono da nossa vida, aí a gente, não quero mais, e não fui mais, e larguei pra lá. Ela tinha ali uma história com Deus, né, a Renata, só que naquela época ela também não tinha a dimensão do papel que ela tinha feito na minha vida, eu acho que ela nem tem, até hoje, porque eu nunca tive oportunidade de falar isso com ela. E ela sempre falava assim, vamos pra festa da escola, não sei o que, final de ano, eu vou consultar o Senhor. Se ele falar que sim, e aquilo não entrava na minha cabeça, como assim você vai consultar o Senhor, como assim? Ele vai falar com você sim ou não? Vai. Mas como? Como que ele vai falar? Não, ele vai falar através da palavra, ele pode usar alguém. E aí, se falar sim, eu vou, se falar não, eu não vou. E aí o tempo ia passando e assim, ela nunca foi assim de ficar assim, vou na igreja. E na igreja que ela frequenta, eu acredito que ela é de lá até hoje, eles fazem serenata. E eu lembro de uma vez que ela fez uma serenata pra mim. Aí foi todo mundo, né, na minha janela, e aquilo ficou marcado pra mim, na minha vida, né? E aí ela me convidou pra ir num culto especial da igreja lá. E eu fui. Nisso, você já tinha perdido sua mãe ou não? Não, eu era adolescente. Beleza. Minha mãe, ela tinha assim, vai caçar a igreja, não sei o quê. Você já tem igreja? Eu falei, não, vou lá. Só que a gente não tem ideia das coisas, como elas ficam marcadas na nossa memória, né? Sim. Naquele momento, talvez eu imaginava assim, que significância vai ter eu estar aqui? Mas tinha já algo, né? E aí eu visitei e tal, mas ainda assim, aquilo era muito raso pra mim, era um mundo desconhecido pra mim, essa questão de revelar as coisas, de ter que pedir permissão pra Deus, ter esse relacionamento com Deus, pra mim era algo muito inacessível naquela época. Eu tinha minhas próprias convicções. Se eu achasse que era. Se eu achasse que não era. E ninguém fazia isso mudar na minha cabeça. Então, eu era muito difícil. Eu tinha uma forma de pensar, de julgar, sabe? Que hoje, quando eu paro pra... Realmente, Deus ele tem esse poder de transformar. Quando você aceita ser transformado também. Você pode viver uma vida dentro da igreja, você pode viver uma vida dizendo que você é cristão, ou que você, né? E não aceitar ser mudado pelo Senhor. E aí foi passando a história, foi vivendo minha vida,
Até que eu chegar no assunto da Vânia, né? Pra pegar esse gancho. Eu trabalhando, minha mãe já estava internada. E ela chegou pra mim. Primeiro ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela sempre falava do Senhor pra mim. E ela virava, pegava na minha mão assim, falava, olhava dentro do meu olho e falava assim: você é quebrantada. Tá, e uma pessoa dura era eu. Eu secona, tipo, eu não sabia nem o que era quebrantada, o que significava isso. E eu não entendia muito. Ela do nada virou pra mim e falou assim: Nara, eu posso ficar com a sua mãe? Ela, assim, naquela época, a gente era amiga de trabalho e tudo, mas ela não conhecia minha mãe ainda, ela não tinha frequentado a minha casa. Eu acredito que ela estava começando a mergulhar nas coisas do Senhor e sentiu algo especial do Espírito Santo ali, em ter aquela atitude. Eu estava com dificuldade de ter alguém para ficar com a minha mãe, porque eu estava trabalhando, eu já tinha ficado uma noite, meu pai revezando, minha irmã não morava em Muriaé nessa época, então estava somente eu e meu pai revezando ali. E aí ela fez essa pergunta para mim e eu falei: claro, quero sim. Ela: então eu vou ficar com a sua mãe dia tal. Iniciou o plano de Deus aí. O plano perfeito. O plano perfeito. E eu falei: então tá bom, então tá ótimo. E foi assim que foi feito. Ela ficou com a minha mãe naquela noite. Na próxima eu fiquei, e aí depois eu fui conversar com ela. E ela chegou pra mim assim: Nara, ai Nara, deixa eu te contar, vem cá. Toda sensível, com a presença de Deus. Nara, sua mãe aceitou Jesus. Eu dei uma risada da cara dela. Como assim? Minha mãe já tem Jesus. Esse era meu nível de pessoa. Nara, você não tá entendendo? Aí começou a me falar, explicar como tinha sido a noite e como ela tinha feito o apelo pra minha mãe e tal. E aquilo ali, pra mim, não significou absolutamente nada. No momento, né? Nada, naquela hora, nada. Eu simplesmente ouvi, dei uma risadinha. Igual Sara. Sabe aquela risadinha? Quando fala que ela ia ter um filho e ela dá uma risada por dentro. Mas aí, no caso, eu dei por fora mesmo. Ela já tem Jesus, minha filha, que isso? E ela não perdeu, assim, a sensibilidade, mesmo com a minha arrogância, com a minha falta de entendimento, com o meu despreparo, com o meu jeito. E ela falou: um dia você vai entender. Um dia você vai entender. E aí, a gente pula para 7 anos depois. Aí, nesse período, ela faleceu e, enfim, eu vivi muitas coisas ruins. No período que sua mãe faleceu, Nara? Assim que ela morreu. Foi aí que você começou a ir pra festa, pra balada? Foi aí que você começou a beber? Você estava tentando tampar algum vazio que tinha dentro de você. Na verdade, assim, tem um fato da minha vida que foi o meu primeiro casamento, né? Sim. Eu casei aos 18 anos, totalmente, assim, despreparada. Quando você não tem Jesus, quando você não coloca Ele no centro da sua vida, você toma atitudes que te geram consequências. Sim. Então, naquele momento, e assim, os tempos de antes não são os mesmos de hoje. Eu namorei 4 anos, e é aquilo, né? Namorou tanto tempo, aí você já casar e não tem o que fazer. Então aconteceram algumas coisas que eu me acovardei e eu não tive coragem de renunciar, porque minha mãe já estava com tudo pronto, a festa já estava preparada, convites espalhados, todo mundo sabendo, minha mãe tinha feito gastos e eu precisava renunciar ali e eu não tive coragem de sair correndo. Eu não tive essa coragem. Você chega lá, você tem alguém contra esse casamento, fala agora, o cara se para sempre. Chega você já... Eu não tive essa coragem e acabei, tomando uma decisão que não foi legal pra mim, por conta de falta de tudo, de entendimento, de tudo. Mas eu acredito que também foi necessário para viver tudo que eu vivo hoje, né? Porque faz parte da minha história. Sim. Eu queria apagar, mas não tem como apagar. Faz parte da minha história. Com certeza. Então,
Aí assim, eu vivi esse tempo e quando antes da minha mãe morrer, ela tinha falado comigo que eu não ia ficar casada. E aí passou, assim que ela faleceu, um mês depois eu separei e ali começou a minha vida de rebeldia, eu fiquei muito vazia, eu tive compulsão por compras. Naquela época eu me endividei, eu peguei meu cartão, eu comprava sem precisar, eu entrava nas lojas só por comprar, eu queria ter o prazer. E aquele prazer passava muito rápido, eu fazia o que precisava fazer e aquilo passava, não me preenchia. Então eu ia comprar. Às vezes, festa, não, vamos para as festas, não sei o quê. Mas uma coisa, eu sempre gosto de dizer que quando você é escolhido, mesmo você vivendo situações que não é para você, o Espírito Santo te incomoda. Só que naquela época eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu não sabia diferenciar o que era o Espírito e o que era eu mesma. Então quando eu estava nos ambientes, vinha uma voz dentro de mim que falava assim: minha filha, sai daí. Isso aí não é pra você. Às vezes todas as vezes que eu bebia eu passava mal. E tinha uma coisa, todas as vezes que eu bebia eu chorava muito. E todas as vezes que eu chorava as pessoas choravam também. Porque eu sempre contava da minha mãe. Então assim, eu bebia, eu podia estar feliz, rindo. Aí eu bebia. Aí eu ficava tonta, né, ali. E aí eu começava a falar da minha mãe, falar pra pessoa. Eu lembro de coisas assim, eu falando assim: você tem sua mãe? Valoriza ela. Porque depois que ela morrer, não tem jeito mais. Abraça ela. Fala eu te amo com ela. E a pessoa, às vezes, começava a chorar. Ela começava a chorar. E ficava assim, toda vez que a Nara bebe, ela faz a gente chorar. Ela faz a gente chorar e tal. Só que a minha dor estava curando outras pessoas, eu não estava sabendo também. Porque de alguma forma, aquilo ali tocava. Para a pessoa se emocionar, ela podia estar na festa, ela podia estar tomando cerveja. E era sempre assim. Tudo terminava em choro. Sempre, as minhas festas começavam alegres e terminavam em choro. Isso ficou dos 22 até os meus 26, 27 anos, assim, mais ou menos. Eu tive alguns relacionamentos tóxicos, ruins, que me feriram, que me fizeram ser uma pessoa que eu não era. E durou muito tempo isso, perdida em mim mesma, porque eu queria preencher. Quando você quer preencher com coisas que não edificam, há um vazio do tamanho de Deus dentro de nós. Só que quando você não sabe que você tem esse vazio, você não entende que as coisas não vão te preencher. Então você busca mais, busca mais. Eu estava vendo uma pregação ontem do Luiz Hermínio que fala assim: o excesso te faz pecar. O pecado, ele nada mais é do que o excesso de coisas. Por exemplo, comer é pecado? Não. Mas comer além da conta é glutonaria. Torna pecado. Então é o limite. Você precisa ter esse limite de até onde você pode ir. Peraí, vamos cuidar dos excessos. Então quando você não entende esse vazio que você tem, você preenche com os excessos. E aí você começa a pecar desenfreadamente. Você não tem controle mais do seu pecado. E eu vivi esse período. A Vânia ficou mais distante de mim nesse momento, né? Eu estava vivendo a minha vida pra cá e passou muito tempo, 7 anos. Aí eu conheci o Jefferson. Mas assim, eu conheci o Jefferson no pior momento da minha vida, porque foi um momento assim que eu já não queria mais nada. Eu não queria mais nada com ninguém, eu não queria mais me envolver com ninguém, eu não queria mais sofrer, eu não queria mais nada. Eu já tinha entendido e decretado que a minha vida era trabalhar
e ser bem-sucedida. Esse era meu plano. E era isso que dava certo, né? Porque a minha vida amorosa não dava certo. Então, e a minha vida financeira dava. Eu era independente e tava bom. Mas as duas coisas, eu não imaginava que eu ia conseguir poder ser feliz nas duas áreas. Sim. Que era no amor e na financeira. Pra mim, ou era um, pra mim era como se eu tivesse que escolher. Os dois ao mesmo tempo eu ter, não era acessível pra mim. Porque não dava certo. Então eu falei, não, eu acho que é isso aí que tem pra mim. Tem gente que vai ter no amor e eu acho que essa área não é pra mim. Então, se tá dando certo na finança e, tipo, não é que eu tinha muitas coisas, mas assim, fluía normal, sem sofrência. E aí, ele entrou na minha vida nessa época, pelo Facebook, Não, cara. e é bacana, essa história eu gosto muito. Ai, meu Deus. Eu gosto dessa história. Eu já ouvi essa história da boca do Jefinho, já ouvi algumas partes da sua boca e eu gosto dessa história, cara. A gente tava no Santo Antônio congregando Aí você junto. tem os spoilers que eu não sei, você pode me contar, por favor. A gente tava no Santo Antônio congregando junto, Pastor Rosinha, Pastor Roberto. Abraço pra eles. Abraço, Deus abençoa. São bem. Fizeram grandes coisas na nossa vida. E Jefinho, a gente congregando junto, eu nem imaginava congregar junto com o Jefinho. Não imaginava, não. A gente se trombava na rua há um tempo atrás, né, Jefferson? Em baile, em festa. E ele com o bonde dele, eu com a minha turma. Vagando, né? Tentando tampar um vazio, tentando tampar um buraco. E aí, congregando com o Jefferson. E ele não... Tipo assim, o Jefferson é o cara muito na dele, né? Ele não gosta de explanar muitas coisas que ele fala, muitas coisas que ele... As coisas que ele faz, as coisas que tá acontecendo na vida dele, ele não gosta de explanar muito, não. Até que do nada ele apareceu lá com você. Depois... Então você não sabia, não. Não, depois que ele me contou essa história. Mas aí, Jefinho, como é que foi do nada que ela apareceu na sua vida no Facebook? Fala comigo. Não, Diz ele que eu que Apareceu. Existe. Quem gosta falou, ela tinha empresa, ela compartilhou lá o convite, né? Mentira. Mentira, cara. Ele cisma em falar isso, mas tá bom. Fala. Ela que te procurou. Ah, Ela que te procurou. Foi. Fala, Jefferson. Aí mandou o convite no Facebook lá, eu lá na confecção trabalhando, nem um amigo meu, rapaz. Botei o convite pra aceitar e depois mandei. Não, aí você já revelou. Você botou o convite pra você, então você aceitou. Você aceitou, pô. Ele aceitou. Ele aceitou. Eu acho que ele que me colocou. Ah. Adicionar? E aí, como é que você fez? Eu adicionei ela lá direitinho, aceitando o convite, aí nós começamos a conversar assim, rápido. Não, do nada. Foi Como é não, que você né? mandou pra ela? Você mandou pra um dia, do nada ela te respondeu. Não, Você eu quero como é que responder foi? o jeito que eu respondi ele. Ele me mandou a mensagem. Oi, tudo bem? Eu tenho essa mensagem ainda, tá, gente? Olha, Eu tenho no Messenger. caraca. Tem que rodar muito, né? 2015. Aí ele, tudo bem e tal. Só que no dia, eu não sei por que o Facebook deu um erro. Eu não sei que erro foi aquele, eu só sei que quando eu chamava na conversa, a bolinha ficava verde, que ele estava online, mas a foto dele não aparecia pra mim. E tipo assim, se eu entrasse no Facebook dele, eu não via nada dele, tava dando um bug naquele dia. Foi plano de Deus. Eu olhei assim, esse cara Ele fala. nem tem foto. Aí eu comecei. Aqui, não tem nem foto. O que você tá Você colocando escreveu aqui? pra ele. Escrevi, porque ele lá, oi, tudo bem? Prazer, não sei o quê. Mansidão. E eu lá, você não tem foto, não sei o que, não sei o que, pum, tirei. Ele deve ter entendido nada. Aí o que você imaginou? Essa meio doida. Entendeu, né? O não você já tinha, né? Você tentou. Isso aí é a palavra, né? Nasceu com não. Aí depois Não, aí passou... Deixa eu falar que ela tá emocionada. É porque eu que procurei ele, aí depois ele vai ter que falar, mas é porque até aí eu procurei. Aí passou o final de semana. E aí depois do final de semana, segunda-feira, cheguei no serviço, aí abri o Facebook assim e tava tudo funcionando. Aí o meu message estava funcionando e todas as conversas estavam lá. Aí eu fiquei pretinho ali. Aí eu... Aí cliquei. Eita. Ai, Gente, chuchu. temos um chuchu aqui. Temos. Aí eu olhei a mensagem e falei, gente, eu não acredito que eu fui tão educada desse pretinho. Não, deixa eu me redimir.
Aí eu fui lá. Oi. Aí, por sorte, eles estavam lá. Deus, né? Aí ele pegou na hora. Oi, tudo bem? Aí eu, olha, eu queria te pedir perdão, tá? Pela falta de educação. Dessa porque forma. eu acho que eu fui muito arrogante Rapaz, com o você. perdão já entrou, né? E tal. Eu acho que eu fui muito grosseira com você. Mas agora, não sei por que motivo deu aquele erro, mas agora eu tô vendo aqui sua foto, eu tô vendo que você não é um fake. Eu achava que ele era um fake. Então eu não queria papo, entendeu? Aí agora as palavras nós somos estão fake, né? No mundo nós somos fake. No mundo nós somos fake. É doideira isso aí. Você tem que falar aqui, ó. Aí, Jefferson. Agora você Aí ela fala. te manda mensagem, vocês começam a Começou a conversar. conversar normal, tranquilo. Aí você fomos marcou indo. encontro com ela na Lá pracinha. em São Francisco, uma criancinha. São Francisco. Aí você foi. 17 Uma anos. criancinha, eu parecia que eu tinha 15. Essa história eu gosto. É profunda, cara. Essa história eu gosto. Não, Tem que ser trabalhando na confecção, eu levei um sapatinho puff. primeiro encontro. Primeiro É. encontro. Romântico. Sapatinho puff. E já tava na pneumonia danada, só. Eu tava no ator. Porque assim, era Parecia agosto. igual esse tempo aí. Então, essa época do ano, eu vou te falar, gente, eu fico entupida. Ela Meu nariz guardou fica- agosto. Você lembra a data, filho? Gosto. Você sabe o dia, Ah. fala. Vocês estão deixando ele nervoso. Amor, fala o dia. Ele lembra. Não precisa Agosto. falar agora, não. Depois você fala. Não, pera aí. Você sabe que Ele depois sabe, faz sete ou isso, cinco? né? Ele sabe. 5, amor. Palma pra ele. Ô, Jefinho, aí você não falava nada com nós. filho. Não falava não, cara. Não, mas foi muito rápido, cara. Não, na aí você verdade, sumiu. cara. Aí você foi pra pracinha. Aí começou a conversar com ela. Eu gosto da. Eu Foi no dia do culto, né? eu acho que foi. Você faltou um culto nesse dia? Eu acho. cultuei lá. Né? Foi bacana, Deus já tava manifestando, né? Não, eu Não, gosto mas- eu gosto da última cena que você. Não, mas a forma de cultuar quer dizer, interessante, que eu tô falando. Foi nada questão de pecado. Tipo assim, ótimo. foi má conhecimento, ela tá toda vagada por dentro. Eu tava ali, cara. Como um anjo, né? Eu vi um presentinho. Eu vi um presentinho pra ela. Papai, mas antes disso, Você levou o puff. na hora que eu cheguei na pracinha, gente, pensa bem, eu 28 anos, eu acho que eu tinha. Não, não faz isso não. 28 anos? Eu Faz isso tava, não. ué, tava. Não. Tava. Quantos anos você tem? Pior Ah, que eu tava. fala. Gente, pelo amor de Deus. Quantos- 36. E você, Jefferson? 29. Aí, 7 aninhos de diferença. É, ué. Era isso mesmo, eu tinha 27. Então. Jefferson tinha 20? 3, 22, 23. Não. Eu era. Então. Ah, tá. Aí o que Poxa, aconteceu? essa data de encaixe. Vou deixar fluir. Deixa pra Jesus, gente. Aí o que acontece? Eu peguei, cheguei na pracinha e vi ele lá, direitinho, com as botinhas. Todo jovenzinho, Todo né? jovem, todo Ele sempre garotinho. gostou de usar essas Inclusive, roupinhas. eu chamava Olha como é que ele tá de bonito hoje. garotinho. Fala, meu garotinho. Nossa. Era o que eu falava com Te ele. ganhou, né, Negui? Garotinho, era o que eu falava. Aí eu cheguei e tô vendo lá, é timidaço, né? Nervoso. Aí eu comecei, ei, tudo bem, não sei o que lá. Você E sempre ele, foi assim, né? e ele entendendo. E aí? E ele pegou a sacolinha, trouxe pra você. Aí eu, nossa, um presente. Aí quando eu olho assim de lado, assim, né? Não, e a gente sentado no banquinho ali da pracinha e o refletor enorme por baixo da gente. Tipo assim, 15 anos que eu tinha naquela hora. Falei, caramba, gente, não acredito. Tô aqui namorando na pracinha. Tipo, não tô acreditando. Encontro na pracinha. Aí quando eu olho assim pra frente, a Martinha, uma amiga também minha. Um abraço pra você, Martinha. E aí eu assim, falei, gente, é possível que ela vai me ver aqui. E eu tal. Aí ela brincando com a menina dela, quando pensa que não, Martinha. Não, pior. Eu te conheço! Porque ela fala meio assim, meio pro lado do Jefferson. Aí eu, oi Martinha. Oi, Nara, eu sei que tá aqui e tal, eu conheço ele, fez catecismo comigo. E começou, gente, que vergonha que eu fiquei, meu Deus. Fiquei com muita vergonha. Ficou demais. Fiquei, ué. Mas aí aquele dia foi o primeiro encontro. Primeiro né? encontro. Aí 5 dias depois ele Não, mas aí, namoro. ele Não. te levou na porta da sua casa, né? Não, Nesse até no dia. morro, até no morro. Ah, ele quer Ela quis- saber. É. Aí, Eu né, quero saber Frank? daquele beijinho que ele queria te dar. Aí tirou eu. Primeiro dia de encontro. Ele achou que no primeiro dia ia rolar o primeiro beijo. Um né? beijinho só. Aí eu falei, vai me dar beijo não, rapaz. Como sai é que foi? fora. Como é que foi o Descer biquinho? no morrinho ali, aí ele, um
friagem, gente, uma friagem. Eu tava sem blusa. E ele de casaco. Deu não a blusa pra ela, gente? E ele tremendo. Aí eu falei, você quer minha blusa? Eu falei, você tá tremendo mais que eu, pode ficar com ela. Aí ele, então tá bom. Aí ele me deu a blusa, não. Glória a Deus, cara. Porque ele tava muito frio, mais que eu. Aí nós descemos o morro, na hora que chegou quase na pontinha, assim, pra eu subir meu morreiro e ir pra casa dele, ele veio querendo dar um beijinho. Ô, biquinho. Como é que você fez o biquinho? Faz, Jeff. Não. Biquinho pra dar o beijinho no pescoço. Como é que você fez? Finge. Refaz a cena. Mentiroso. Aí, como é que você... Refaz a cena, vai. Aí ele, você tá tirando o pescoço? Eu falei, meu filho, eu nem te conheço. Não, querido, aqui não. Aí ele foi embora pra casa. Jeff. Apaixonado já, né? Pode falar? Já tava apaixonado, Jeff? Tava. Ali ele já tava apaixonado. Só eu, né? Primeiro encontro. Você também tava. Eu tava meio assim. Caraca, que cara diferente. Você pensou assim. Eu tava tentando assimilar o que tava acontecendo. Eu falei, gente, na pracinha, esse rapaz, crente. Não, pior que pra mim, foi pior. Ele sentou e falou que era crente. Não, eu que vi. Aí no Você dia... Começou a investigar minha vida já. Eu olhei, eu pode stalkeei, claro. Olhei lá tudo. E fui vendo aquele tanto de igreja, coisa de igreja e adolescente, né? Muito adolescente lá no Santo Antônio. E muitas queriam ele. Não tô falando de Santo Antônio, não, tá, gente? Muitas meninas. Não, pois é. E aí eu falei, gente, não acredito. Esse menino é crente. Não vai dar bom. E o pai te empregar sobre Dalila. Tinha mesmo. Jubila, toma. Eu simplesmente virei e falei assim pra uma amiga pregar, minha. Eu vou desviar ele, minha filha. Vai dar errado. Vai dar ruim isso aí. Porque, menino, eu não vou pra igreja. Não vou pra igreja. Então vai dar ruim, entendeu? Então vai dar errado pra ele. E eu lembro que, aí assim, a gente conheceu, aí ficamos uma semana namorando, aí foi na casa, a gente ficou ali namorando, e aí ele me mostrou uma mensagem da pastora, toda preocupada, com razão. Sim. Né? No momento bom, né, que ele estava vivendo com Deus, filho, cuidado, né, ela não é da igreja, menina bonita, vai cair, cuidado, vai dar ruim pra você. Pensa direitinho. Aí você tem que falar agora, né? O que você pensou nessa hora? Pastora Rosa toda preocupada, né? Nós estávamos indo no monte demais aqui. Nós estávamos indo muito no monte. Estava orando muito também. Fazendo bastante culto de jovens, né? Nós estávamos bem em intensidade profunda, entendeu? E tipo assim, sobre relacionamento, sempre o sonho de casar, cara, sempre ter a sua história. Meu pai e minha mãe viveram isso, entendeu? Hoje nós somos separados os dois, então nós temos muito reflexo disso, sobre casamento. A gente sempre sofreu essas coisas e eu sempre guardei isso comigo. Por mais que eu nasci dificuldade um pouco, mas eu sempre tive esse sonho de casar, e no momento que a gente estava orando demais, eu sempre orava muito, Senhor, em nome de Jesus, entendeu? E por isso que aconteceu. Manda uma varoa, uma varosa. E você veio, tipo assim, Jeff, você veio... Velho, não, eu tenho que contar essa história, por favor, conta essa história. Vocês dois têm que contar essa história pra mim, porque o Jefinho era dançarino, né, Ripá? Essa época eu não conheci, graças a Deus. Ele era dançarino. Pintava o cabelo de louro. Pintava, fazia muito sucesso, requebrava, fazia muito sucesso. Eu tinha raiva, ódio dele. Tinha muito ódio dele, porque ele puxava o bondinho, as meninas olhando pro lado dele, falavam, vou pegar esse neguinho de couro. E ele fazia sucesso. Teve uma vez que ele foi na sua casa e apresentou uma dança. Então, aí, o que aconteceu? Ele me contou. Não, ele deve ter te contado com vergonha. Já a gente estava namorando e tal. Aí o Jeff chegou lá em casa, do nada, tá? Tá lá sentado, quando pensa que não, o Jeff se levantou a camisa e começou a rebolar. E naquela época tinha muito aquele negócio. Era na época, faz o quadradinho. Não. E aí ele fazia aquele negócio com a barriga. E começou a fazer. E era habilidoso. Eu olhei bem pra cara dele. Você é crente? Não, você não é crente, não. Você gosta, né? Você é crente, não, meu filho. Ele baixou a camisa. Aí é Espírito Santo, né? Não, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, querido. Ela te questionou.
É melhor. Assim, agora que eu conquisto ela com a minha sedução. A ideia. Exatamente. Ele não esperava que eu ia fazer isso. Nossa. Eu falei, você é crente, menino? Tudo que eu precisava ouvir que é dali dentro da alma. Que eu não era, eu era religioso. Mas nunca mais você dançou pra ela, não, depois disso? Não, Nunca. mas fala assim, ali eu era religioso demais. Aí o que aconteceu? Eu vejo assim que para as meninas adolescentes, né, que estão assistindo aí, que vão assistir esse vídeo, eu acho que tudo tem um propósito. Eu acho que toda preocupação de um pastor, de um líder, de jovem, de um líder espiritual é preocupação com aquela vida, com aquela alma, não se perder do propósito, não se perder do caminho. Sim. E o meu caso com o Jefferson, ele não é base para inspirar adolescentes a viver algo fora da presença de Deus. Existia um plano do Senhor para me resgatar. A minha vida ser alcançada pela graça. Então, assim, eu não falo isso. Quando eu me converti... Na verdade, nós falamos com muita prudência, por mais porque que às vezes a pessoa assim, eu tô namorando, ele vai converter. Não, Entenda que não é simples assim. As pessoas... existem processos que a gente passa se a gente quiser. Por isso que eu tô te falando, naquela noite que eu dancei ali, não, que você falou... Cara, foi Não, dentro da minha alma. Aí sim. Você não imagina. Aí como eu sei um pouco da história, ele tipo assim... Ele conversou com você sobre isso? Falou algumas coisas em casa. Não, questão de como aquilo... Não, acho que muito não. Não, acho que não, muito não. Mas, tipo assim, como eu sei um pouquinho da história, o Jefferson começou a demonstrar pra você que verdadeiramente, depois eu acho que desse baque, que ele era um cristão, né? Tipo não, assim, era religioso. Não, pior que não. Eu vou te falar por quê. A gente teve outras situações no meio da caminhada que revelava quem ele era em Cristo. Por quê? Ele não me chamava para ir na igreja. Sim, isso que eu tô falando. Aí... Ele demonstrava ser quem ele era mesmo. Um cara diferente. Um cara que tinha graça sobre ele. Sim e não ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque ele era religioso e não sabia. Sim. Deus queria arrancar aquela religiosidade dele de alguma forma, porque ele não se permitia arrancar. O Jefferson sempre teve um sorriso largo, sempre foi carismático. Mas ele conta que teve uma fase da caminhada dele com Cristo que ele achava que ele tinha que perder o sorriso, que ele não podia pular, que ele não podia se enturmar, que ele tinha que estar só no monte, que ele tinha que estar só lendo a Bíblia. Tipo, não, claro, tem que ler a Bíblia, mas é isolado, não podia estar perto, afastando as pessoas. Então, assim, tem que ter um cuidado com isso, porque a pessoa se torna religiosa e não dá conta. Sim. E aí, como foi isso? Ele não me chamava para ir na igreja. Eu acredito que era Deus ali também permitindo isso, com certeza, porque isso ia afastar ele de mim. E, consequentemente, do propósito do Senhor. Verdade. Porque a primeira coisa que eu falei lá atrás era que eu não iria ser crente. E ainda frisei pra minha amiga assim, daqui a pouco ele vai começar a me chamar pra ir na igreja, não vai dar certo, a gente vai terminar. Porque não vai dar certo, eu não vou. Eu não quero, não sou crente. Entendeu? Ele dava hora de ir pro culto e falava, vou ir pro Ele culto. nunca faltou um culto, assim. E ele falava, vou Ele ir pro ia culto. depois pra minha casa, mas nunca faltou, não. Celularzinho, você tinha o O celularzinho pra ligar celularzinho pra ela. rosa, sem prazo. Foi aí o diferencial, porque ele não me chamava pra ir na igreja. Aí você começou a ter E curiosidade. aí, toda vez depois do culto, ele ia lá pra casa. Aí deixava a biblinha dele em cima do meu móvel, a gente ficava ali conversando e tudo e tal, e eu olhava pra aquela bíblia. A princípio a Bíblia não me incomodava, não. Mas depois a Bíblia começou a me chamar a atenção. Então eu tava no sofá sentada assim e meu olho ia na Bíblia. E dentro de mim ficava assim, por que ele não me chama pra ir na igreja? Ele nunca me chamou pra ir na igreja. Ele nunca abriu a Bíblia pra falar um versículo pra mim. Aquilo ficava uma interrogação dentro de mim. Tem uma coisa errada. Será que é eu que tô errada? Às vezes eu não sou... Aí olha como são as coisas. Aí eu comecei, eu acho que eu não sou digna de estar lá na igreja mesmo não. Porque nem me chamar pra ir na igreja, ele me chama. Eu acho que esse negócio realmente não é pra mim não. E fiquei assim. E foi passando o tempo, que não foi muito, porque tudo entre namoro, noivado e casamento foram 5 meses. Coisa rápida. Então assim, não passou muito tempo.
eu cheguei pra ele, era um domingo, eu falei assim, eu vou na igreja. Você quer que eu vou? Aí ele, ué, você quer ir? Ah, aquele me matou. Como assim, se quiser ir? Não, se você quiser ir, você vai, se você não quiser, você fica. Eu, oi? Não, E por quê? O que tem lá? Aí eu comecei, o que tem lá que eu não posso estar lá? O que tem lá que você não me chama pra ir? Aí ele falou assim, gente, eu não tô te obrigando a ir nada. Não, se você quiser ir, vai ser bênção. Mas se você não quiser ir também, vai ser, tá tudo sempre bem. Sempre manso. Tá tudo bem. E tá tudo bem, não entrava na minha goela. Eu falei, então agora também não vou. Também não. Fechei a porta do banheiro e fiquei lá fazendo bico. E ele tava arrumando pra ir na igreja. Aí ele bateu assim, você não vai mesmo não? Eu vou. Espera. Eu vou então. Você quer que eu vou? Você quer ir? E era assim. Ele não falava assim, não, amor, quero que você vá. Não, ele não falava isso. Ué, você quer ir? Aí, não, eu vou. Aí arrumei, fui, não parei até hoje. Nunca mais saiu, né? Glória a Deus. O plano perfeito, né, Jefferson? Profundo. Nunca mais saí. E aí a parte que eu falo da religiosidade é que assim, eu fui a primeira vez. E aquilo que eu tinha ouvido lá atrás, do quebrantamento, que eu não entendi e tudo e tal, quando eu pisei na igreja, que eu senti assim, aquela atmosfera, né? Aquela presença diferente, que eu não sabia ainda o que identificar, eu comecei a chorar, sem motivo, assim, aparente. E com vergonha de estar chorando, porque eu me sentia muito diferente das pessoas. Então, eu era um peixe fora d'água. Então, eu era a atenção ali naquele momento. Quando eu cheguei ali a primeira vez, dentro de mim estava assim, nossa, todos os olhares vão ser pra mim. E eu tenho que manter aqui firme, como se eu fosse, tá tudo bem. Mas dentro de mim estava assim, socorro. Né? Porque você não se sente confortável. Eu não me senti tão confortável, sabe? Mas tentando transparecer que estava tudo bem. E eu chorei muito naquele dia. E a gente começou a caminhar. E aí tinha o culto durante a semana. E aí eu tava sempre querendo ir, querendo estar. Tem mais? O que tem mais? Tem mais o quê? Aí ele foi me falando e tudo. Até que teve um clamor. E ele queria muito que eu participasse. E eu não sabia muito bem o que era aquilo que ia acontecer lá. Mas eu não tinha aceitado Jesus ainda, eu estava indo. E aí eu falei, então eu vou então. E nesse clamor, você lembra, você estava lá? Clamor tava? Foi quando o Neto foi? Não, né? O Neto foi no retiro. Não, o Neto foi no retiro. O Neto não estava em Muriaé nessa época. Não tava não. Não, no clamor não tava não, pô. Mas eu acho que você tava, porque foi no ônibus, todo mundo. Eu acho que você tava assim. Certo. Você era líder de jovens naquela época, não? Não sei. Melhor líder que eu tive. Caô, eu e quem? Manda um abraço pra Seu ele. Crujinho. Ali foi o melhor líder de jovem que eu tive. E aí, eu cheguei lá nesse evento, perdidaça, aquele tanto de jovem, e assim, eu me senti totalmente, meu Deus, eu tô Peixe fora d'água. Eu tô fora do quadrado, mas tá bom, vambora. E lá o evento tinha aproximadamente umas 300 pessoas, sabe? E eu vejo assim o amor de Deus, o cuidado de Deus comigo e a exclusividade. Eu me senti exclusiva naquele dia, porque no momento em que existiu o apelo ali para aceitar Jesus e tal, aonde eu estava, parecia que eu estava presa. Eu me sentia presa mesmo. Minhas pernas não andavam assim, eu não conseguia movimentar meu pé. E aí eu lembro que o pregador ele fez 3 vezes o apelo. E ele falou assim, você está presa neste lugar, você está presa. E aí quando eu dei por mim, ele já estava lá na frente. E só eu aceitei Jesus naquele dia. Então eu me senti muito única para Deus, sabe? Aquele dia era o seu dia. Era o meu dia, foi reservado para mim, só eu tava ali. É o que eu sempre falo, Nara. Deus, ele trabalha no coletivo individualmente. Exatamente. E individualmente no coletivo. Se ele talvez está falando para mim, você pode pegar também.
Exato. E talvez ele tá falando para todos, mas tá ardendo no coração de somente um. De um, E aí eu me senti muito amada, sabe? Ali eu comecei a sentir um amor que eu nunca tinha sentido antes. Daquela exclusividade. Então, ali, quando eu saí daquele encontro, virou uma chave dentro de mim que eu não sei explicar até hoje. Porque quando eu cheguei na realidade, porque o difícil é você voltar. Eu sempre falo, retiros, Sim. eventos espirituais, essas coisas todas, é muito bom, é edificante, mas a realidade é quando você sai. Sim. Né, permanecer. Eu virei uma chave dentro de mim. Então, assim, eu não tinha batizado ainda, né, foi só o primeiro ato. Eu simplesmente anunciei o meu amor por Jesus naquele dia. E falei, eu sou sua. Agora eu sou sua aqui, por completo. E mostrei isso pra todo mundo que tava ali. É gostoso, porque eu mostrei pro primeiro inferno encontro, né? também, entendeu? Que eu tinha um Deus e ele era dono da minha vida. E quando eu cheguei para minha realidade, eu queria muito de Deus. Mas quando você começa a buscar, naquela primeira fase, etapa de relacionamento, todo relacionamento é um fogo. Porque você quer ser cheio rápido, né? Você Por quer completo, ser cheio rápido. Você quer ser cheio rápido. E eu não tinha hábito de ler Bíblia, Sim. não tinha nada disso, eu não tinha isso na minha vida. Então eu queria mergulhar, entender, eu queria saber falar os versículos, eu queria, sabe, eu queria poder ter autoridade de contar histórias que eu não sabia, e eu ficava assim das pessoas ouvindo o que elas tinham para falar de Deus, e era muito bom para mim aquilo ali. A primeira coisa que eu fiz, eu não tinha sido recebida como membro ainda, eu tava dando meu primeiro passo. A primeira coisa que eu fiz foi, eu falei, Jefferson, como é que faz? Eu quero dar o dízimo. Como é que é isso? Eu tenho que ter um cartão, eu ponho lá na salva só, e como é que é? E aí já começou Deus ali tratar com ele, porque nesse tempo, antes de eu chegar na vida dele, assim, ele não era fiel. Eu também não sabia que ele não era, porque eu também nunca tinha conversado sobre isso com ele. A gente não trocava esses assuntos de fidelidade, de primícias, a gente não falava sobre isso. Só que quando eu saí de lá, essa chave já estava virada dentro da minha alma, entendeu? Então eu só falei assim, eu vou escrever num cartãozinho, eu lembro direitinho, eu não tinha aquele cartão que todo mundo tinha. E eu era tão convicta da minha decisão que eu só falei com ele, aqui, e você já tem, então você já coloca o seu, e ele nem dava. Então ali foi algo que Deus também, né, do dízimo. Quebrantou muito. Aí ele falou, caraca, ela acabou de converter, e ela já tá me ensinando algo que até hoje eu não pratico fielmente. Porque na verdade eu conheci Jesus mais através da vida dela, né? É louco isso. Você mostrou Jesus para ela, mas conheceu verdadeiramente Jesus através da vida dela. Isso é top. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ver a diferença nele após a minha chegada. Por isso que eu falei que ele foi instrumento de Deus para a minha vida, sim, mas que ele precisava ser tratado em algumas áreas. Ele precisava conhecer Jesus, que ele só ouvia falar. Mas aquela intimidade... Porque quando você entende... Quando você conhece Jesus, você não tem dificuldade de aceitar nada. Sabe? Coisas que são primícias você não questiona. E eu vivi uma vida questionando, criticando. Eu só sabia falar assim, que pastor tudo rouba, que padre é tudo vagabundo. Eu só falava isso, da minha boca só saía isso, cambada de trouxa, dando dinheiro pros outros, tá lá os carrão zero, tá lá não sei o que, cambada. Não sei o que passa na cabeça desse povo, tudo cego, tudo bitolado, tudo. Isso que saía da minha boca. Mas depois da virada de chave, ninguém precisou me ensinar isso. Eu já saí convicta daquilo. Então eu só falei assim, eu vou pegar aqui esse envelope em branco, eu lembro direitinho, eu peguei uma... Escreveu seu nome? Escrevi meu nome e coloquei o meu dízimo e falei com ele, você já tem o seu, então você já coloca o seu. E ele nem colocava nada. Eu tinha o meu, mas nunca tinha nada dentro dele. Só o nome.
Então, assim, foram algumas coisas que a gente foi, né? Eu fui rompendo. E outras coisas também que eu acredito que ele viveu de transformação. Era assim, sempre depois do culto a gente fazia lanche. E a gente juntava a galera ali e eu sempre ali, né? E uma das coisas que eu questionava ele depois era assim, o tipo de conversa que era falado ali, sabe, na mesa. De coisas que eu não falaria da forma que era falado. Expondo a igreja, expondo pessoas, expondo. E aquilo pra mim, eu não falava com ninguém ali na mesa, mas quando chegava em casa eu falava, Jefferson, eu acho que a gente como cristão, a gente tem que vigiar, né, as coisas que a gente fala, porque igual, tem um monte de gente que passa ali, igual eu, por exemplo, se eu passo na porta, perto da mesa e ouço, eu não vou querer nunca estar naquela igreja. Então a gente precisa vigiar as coisas. Aí mais uma burdoada, né? E eu não sabia que isso estava tratando ele, entendeu? Foi algo que Deus foi fazendo, liberando através da minha vida. E ele quieto, mas assim, sendo transformado. E aquilo mudando o caráter dele. E aí o Jefferson foi mudando as posições, a atitude, ele foi forjando um caráter em Cristo. A primeira principal chave original de Cristo é o caráter, quando você é transformado. A primeira transformação é o caráter. Com certeza. Não tem como você viver uma vida sem ter caráter em Cristo. Não adianta, é difícil. Eu lembro que a pastora Rosa, ela falava assim, Nara, não, o Jefferson cresceu demais espiritualmente depois que você chegou na vida dele. Não, esse menino é outro menino. Porque ela pegou o Jefferson. Todo, só que ela nunca entrava em detalhes, assim, do que tinha sido melhorado e tal. Mas depois de um tempo ele foi compartilhando e assim... Você falou sobre batismo, né? Não. E aí, gente, tem uma parte da minha história que assim, eu custei entender o porquê. Porque quando você se converte... Porque conversão é mudar a rota, né? Você tá indo para um caminho, você pega... vou virar. Vou convergir. Eu não posso ir na mesma direção mais. Conversão é isso. Você estava no caminho, você sai dele. Totalmente. Estudando a Bíblia, lendo e muita presença. E eu orava de madrugada e assim, aquela experiência forte com Deus. Muitas experiências. Eu não tinha me batizado ainda. E eu fui num culto de terça-feira. Era terça, né? Porque quinta. Terça-feira era o culto. E eu lembro que a pastora Rosa falou assim, gente, vai ter um pregador surpresa quinta-feira na igreja. Na hora que ela liberou essa palavra, dentro do meu coração, como uma espada, queimou. É você. Meu Deus. Eu até fiz assim na hora. Só que tava ali, final de culto. Aí já deu a bênção, final. Eu saí dali da igreja, não falei nada com ninguém ali, não falei com nada com ela. Só que eu só vou revelar na quinta, ninguém vai saber quem Ela era dessas mesmo. Aí ela forçava a gente a ler a Bíblia desse jeito, bom, né, mano. Cara? É bom. Poxa. E aí, eu cheguei em casa e falei com o Jefferson assim, Jefferson, a pastora Rosa falou que quinta-feira vai ter um pregador surpresa. E é eu. O Jefferson riu. Religioso riu. Não sei não, menina. Não sei não, menina. Aí eu, sim, sou eu. Não é você, Nara, você não é batizada. Você ainda não é batizada, minha filha. Religioso. Não é você. Né? Aí eu, sou eu. E eu peguei aquela palavra. Era eu e não tinha quem falasse que não era. Era eu. E aí na quarta-feira, isso foi na terça à noite, aí na quarta-feira... Né? Ela não sente a fé. Aí a pastora mandou uma mensagem pra mim. E eu falei, eu já sabia. Isso. Ela falou, Nara, você leva a palavra na quinta-feira, tá, minha filha? Eu falei, eu já sabia. Na hora que você falou lá no altar, eu já sabia que era eu. Então, assim, essas coisas eu fui vivendo com muita primeira palavra que você pregou, Nara, foi? Mateus 3. Nunca vou esquecer. João Batista. Jesus é o pão da vida. Não. Você falou, não, você pregou sobre alguma coisa de pão também. Não, João Batista. João Batista. João Batista. Não, a voz do que clama. A voz que clama. Não, isso aí que eu preguei. Porque ela ministrou sobre pão depois no final. Não sei se você vai lembrar. Eu fui rodando, né? Não, Deus, porque eu não sabia nada. Falou pra caraca, tá nada. Eu falei muito. Mais de 1 hora de pregação. Mais 1 hora. Não, eu vou te
falar. Tá vendo, gente? A Pamela tá atrás dos bastidores aí, ela tem parte disso, porque ela é uma mulher de Deus, gente, também. E ela, assim, ela identificou rápido algumas coisas que eu vou falar depois, deixar aqui em stand-by. Mas eu lembro que uma pessoa, o Miqueias, um abraço pra você. Miqueias, você foi parceiro, usado por Deus e não sabe, tá? Miqueias. Depois que eu preguei, o Miqueias pegou na minha mão e falou assim: pastora! Nossa, Deus, na hora que ele falou isso, eu fiquei com muito medo dentro de mim, mas eu ri. Eu ri assim, brincando, sabe? Não, mas sabe quando você sabe que tá desconfortável dentro de você? Só que na minha cabeça não tinha condição de... Eu falei, ele tá falando brincando isso. E aí foi passando o tempo. Tem mais alguma coisa que eu tenho que contar? Não, tem outras experiências que a gente foi vivendo. Eu fui vivendo com Deus nesse processo, com o Jefferson. Do batismo, você achou que você ia morrer? Era isso? É verdade. Gente, é tanta intensidade, tanta história, gente. E aí ele falou isso, então ele foi usado por Deus. Eu vou explicar no final, pra quem ficar até o final, hein, gente, desse vídeo. O meu batismo, eu casei em janeiro e o meu batismo foi em março. Então o pessoal, os jovens, gostava muito de ir lá pra casa, gente. Aí o Neto, um amigo meu, falou assim: tem um filme, Nara, que eu vou levar pra você assistir. E eu vou lá ver com você. Cara, muito bom. Você Acredita, né? Você Acredita. Gente, quando eu vi aquele filme, todo o contexto da história do filme, toda a forma como é levada a história, aquilo entrou dentro da minha alma. Eu não sei explicar. Eu comecei a chorar desesperadamente depois desse filme. E o meu batismo ia ser no domingo. Isso foi numa sexta, o filme que eu vi com o Neto. Porque eu vi ele 2 vezes, esse filme. Eu vi ele com o Neto e o Jefferson. E vi ele no sábado com os jovens que foram lá em casa. E no domingo eu ia batizar. E eu estava com infecção de urina. Muito forte. E eu estava assim, bebendo muita água. E muita infecção. Mas eu falei, não, eu vou batizar domingo. E tá decidido. Só que eu entrei em parafuso com o filme, minha cabeça deu um nó. E eu achei que Deus ia me levar quando eu batizasse. Na minha cabeça, o meu batismo, assim, eu ia morrer. Eu ia morrer de verdade mesmo, fisicamente. Morrer. Eu ia morrer. Morrer eu ia mesmo, mas morrer, assim, morrer de enterrar. E aí, eu comecei a chorar muito. O Neto foi regalando o olho, assim, ó. Ele ficou preocupado. Primeiro eles começaram a rir. A Nara, emocionada demais. Só que não era emoção, eu tava preocupada. Você tava morrendo. Eu tava preocupadíssima, tipo, 2 meses de casada. Agora que eu encontrei o homem certo. Aí, o Jefferson dando... Aí eles começaram a ficar preocupados. Eles começaram a olhar um pra cara do outro, assim. Eu pensei, o que o Neto trouxe? Esse Neto é doido. O que tá acontecendo com a Nara? Aí o Neto, ô Nara, você tá de sacanagem, né? As caras deles eram melhor. Você tá de sacanagem, Nara? E eu chorando muito. Tipo, eu tava morrendo de chorar. Aí eu falei, vocês não estão entendendo nada. Deus vai me levar. Eu vou morrer. Mas tá tudo bem, porque eu vou pra glória. E tipo, minha cabeça tava muito confusa. O Jefferson ficou preocupado. Aí o Neto foi embora. O Jefferson, não, tá tudo bem, né? Pode ficar tranquilo, o Jefferson foi embora. O Neto foi embora, o Jefferson ficou na área. E eu não quero falar. Tá tudo Acabou bem? Com a minha noite, tá tudo né? bem. Aí eu fui dormir. E o Jefferson, tipo assim, tá Não dormi não, você dormiu. Você dorme aí. Eu sempre durmo. Aí no outro dia, Nossa. o Jefferson querendo entender o contexto. O Jefferson, vamos chamar os jovens pra mim assistir esse filme aqui? Não, preciso assistir esse filme de novo, porque eu preciso entender o que a Nara tá entendendo desse filme. Aí a gente chamou alguns jovens pra assistir esse filme lá em casa. E aí foi diferente a percepção da segunda vez e tal. Aí eu lembro direitinho depois do filme. E no outro dia era meu batismo. Eles fizeram uma roda.
A gente orou A lá. gente orou, eu fiquei no meio ali, os jovens intercedendo pela minha vida. Juventude do Santo Antônio, né? Glória a Deus, Nossa. né? Aí, assim, foi muito lindo ali pra mim. E o Jefferson assim, Nara, você tá bem? Eu tô ótima. Só que eu já tinha feito um propósito com Deus. Depois que eu assistisse aquele filme, eu ia ficar de jejum daquele horário até eu me batizar. Então, o filme acabou, era umas 10 horas da noite. Eu lembro que eu tinha comido pipoca. Aí a última refeição minha foi pipoca. Aí eu não comi mais. Eu só ia ficar tomando água porque eu tava com infecção de urina. E aquela madrugada foi uma batalha espiritual muito grande que eu vivi. Porque aí os meninos foram embora e tal, eu não me alimentei mais e fui dormir. E eu acordei várias vezes de madrugada, inclusive uma delas urinando sangue por conta da infecção. Tudo pra me fazer impedir de estar no domingo lá. Então, assim, me oprimindo. Eu acordei de madrugada com uma opressão muito grande, muito medo. E a minha cabeça estava muito confusa. Tipo, eu vou morrer. Eu tava assim, eu aceito, Senhor. Dentro de mim, a convicção de que eu ia morrer já estava certa. Só que eu não queria ficar falando isso pro Jefferson, porque ele não estava na dimensão espiritual que eu estava naquele momento. Só que hoje eu entendo a convicção de morte que eu tive. É porque eu ia verdadeiramente morrer. Nascer da água e do Espírito. Entendeu? E eu morri de verdade, porque aquele dia eu morri. Só que isso, dentro de mim, era como se o meu físico também fosse morrer. Entendeu? E aí é onde vinham os conflitos. E aí de madrugada eu levantando, eu só lembro que eu falei assim com o Jefferson, eu tô urinando sangue. Aí ele, vamos orar. E aí ele ficou orando a madrugada, eu também ali do meu lado. Aí acordamos cedinho. Eu tive a honra, né, o privilégio de ter meu pai no meu batismo, minha irmã, né, os meus amigos. E foi assim, incrível, mas um pouco assustador. Porque quando eu cheguei, e naquela época, não sei se vocês lembram, as igrejas reuniam todas, ia lá pro sítio, era muita gente. E aí eu não tinha visto nenhum batismo, mas vocês que já estavam nessa, vocês já sabiam como é que funcionava. Então, tipo assim, muita gente, demora. E eu lembro quando eu cheguei na igreja assim, e eu com a minha garrafinha de água, tomando água toda hora, a pastora falou assim, não, alguém falou comigo, eu não lembro quem, não foi a pastora. Gente, a gente deve sair de lá mais ou menos umas 3 horas da tarde, porque vai ter muita gente. Tipo assim, tudo pra me deixar oprimida, porque eu estava de jejum, mas ninguém sabia. Eu já estava de jejum desde 10 horas, então 3 horas da tarde, tipo, eu com infecção, eu precisando tomar remédio, eu tava tomando remédio na época, enfim. Tava tudo pedindo assim, você vai quebrar seu jejum, você vai dar ruim pra você não vai, entendeu? Desiste, você vai demorar muito, você precisa comer, você vai morrer. Porque você tá com infecção de urina. Você urinou sangue. E muitas vozes na minha cabeça. Você tá sendo imprudente com a sua vida, entendeu? E aí eu fui. Quando a gente chegou, assim, lá no sítio, eu estava, assim, impactada com aquilo tudo. Existia uma atmosfera espiritual ali Glória de Deus. que eu não estava dando conta. Dentro de mim, eu queria pular, eu queria, sabe, eu tava assim, se eu morrer é lucro, cara, pra mim, porque eu sei que eu vou estar com ele assim que tudo acontecer. Eu tava muito certa, independente se eu tinha acabado de casar, eu tava muito convicta de que eu ia morrer, entendeu? Só que eu não fiquei falando com ele, porque ele já tava assim, oh meu Deus, eu lembro que ele falou depois assim, não, eu até falei pra Deus, eu casei, eu vou ficar viúvo, como assim, né? E foi realmente bem forte essa época, essa fase. E eu foi a segunda igreja. E eu fui a primeira da minha igreja. Então, assim, não demorou. A gente saiu de lá meio-dia. Então, Como é que foi a emoção, né? Aí, quando eu desci nas águas, assim, Agora eu morro. eu já tava assim, Agora eu morro, agora eu né? morro mesmo. Tipo, aí eu entrei na água, assim, e que me submergiram. Quando eu subi, eu senti que eu fiquei pra trás mesmo. Eu senti meu corpo deslocando de mim, da minha alma. E quando eu subi, nosso Deus do céu, eu tava assim, em êxtase.
E aí eu tive uma das primeiras experiências pós-batismo, que foi assim, o carro do meu pai deu um pânico. Aí a gente batizou e tal, foi lindo, o Jefferson, ela não morreu. Tipo, e como as pessoas, os jovens, sabiam mais ou menos da situação, todo mundo assim, nossa, caraca, tá viva, tá tudo bem. Porque ficou realmente isso, todo mundo naquela sensação assim, o que vai dar o batismo danado, né? E aí eu saí viva ali, mas morta. Não, saiu viva, verdadeiramente viva, né? Mas morta de mim. Mas viva carnalmente. E aí, foi lindo e tal, todo mundo me abraçando ali, foto e tal, não sei o quê. E eu tava andando, parecia que eu tava flutuando, parecia que eu não tava andando no pé, com o pé no chão. Parecia que eu tava no ar. Tanta glória que eu tava tendo ali. Aí a gente foi embora, na hora que eu entrando no carro, que o pai ligou a chave assim, o carro, minha irmã é testemunha dessa cena, e nada do carro pegar, e nada, mais uma vez nada. E eu assim, eu eu sei dirigir, mas tipo assim, eu não tenho carteira, né, então eu nem fico pegando carro. Aí eu falei com ele, pai, deixa eu ligar isso aí. E nada fazia, minha irmã entrou no carro, meu pai ficou tentando várias vezes, o carro guiçou, parou. Na hora que eu sentei no carro, que eu virei a primeira chave, o carro pegou. Na hora. Na hora. Só que assim, parece uma coisa idiota que eu tô falando. Não é nada, foi sorte. Não, eu vi Deus ali comigo. Era uma unção de Deus ali comigo. Entendeu? Só quem vive que sabe. Eu tinha convicção que não era eu que estava ligando aquele carro. Que era o anjo do Senhor ligando aquele carro, entendeu? Então assim, aí a gente foi embora, o carro foi firme. Aí na hora que chegou, né, a porta da igreja, ele parou pra gente pegar a moto e ir embora. E ele parou o carro. Quando ele parou o carro parou de novo. E aí ele ficou tentando. E aí eu fui de novo. Então eu vivi isso 2 vezes. E era só comigo que ele ligava, sabe? Então essa foi a minha primeira experiência pós-batismo, assim, de sentir Espírito Santo através da minha vida, assim, numa coisa tão simples, né? Tão simples. Mas eu senti a glória de Deus. E aí a gente viveu vários momentos, né, lindos ali no Santo Antônio, né? Na presença de Deus, rompendo, né? Aí foram embora, voltou, eu fiz o convite, vem, Jéssica, Morambaia. Aí a gente foi pra lá. E aí, Nara, quando você ministra, sabe, não é porque eu tô na sua frente, eu sinto uma presença grande quando você ministra. Você, Jefferson costuma falar comigo assim, pô, nós somos ministros, e nós somos porque Deus derramou sobre nós. E quando você ministra, Nara, Deus te usa, talvez você não tenha do tamanho, da noção, da proporção. Não tem, mesmo. Da forma que Ele te usa quando você pega o microfone. Eu falo pega o microfone porque é na igreja, né? Uhum. A gente tá junto ali, congregando, e quando você pega o microfone para louvar, para adorar a Deus, você traz uma dimensão do céu para dentro da igreja. Você faz a igreja adorar a Deus, você induz a igreja a adorar a Deus. Através da sua vida, as pessoas adoram a Deus. Porque, tipo assim, você impõe um louvor para a igreja e você se solta, você se entrega, sabe? E as pessoas adoram Deus através da sua vida. Através da sua vida, adora Deus. E você tem noção, assim, da proporção de como que Deus te usa? Eu não tenho essa proporção. Porque eu me sinto tão pequena e eu me sinto tão incapaz que eu acho que eu não tenho essa dimensão, de verdade. Porque eu costumo dizer assim, falar de Deus é eu me derramar sempre. Eu não consigo falar de Deus sem derramar lágrimas para Ele, de gratidão. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. E quando eu falei lá atrás da Vânia, eu tive a honra de poder expressar para ela, sabe? Assim que eu entendi, aqueles 7 anos,
que eu vi tudo que Deus estava fazendo. E eu lembro direitinho do dia que eu mandei a mensagem para ela. Eu agradeci a ela. Eu falei: Vânia, você não tem noção. Me perdoa. Eu pedi perdão para ela. Eu falei: me perdoa pela minha ignorância. Porque eu não tinha dimensão do que você estava falando para mim. Você tem uma coroa no céu. Você tem uma pedra lá, que é a vida da minha mãe. Aí eu fui entender a passagem dela na minha vida naquele tempo. Hoje eu tenho plena convicção que minha mãe está salva. Amém. Eu tenho plena convicção. Mas se eu não tivesse vivido isso, eu teria uma interrogação, entende? Eu pedi muito perdão para ela e falei: eu agora entendo o que você tinha me falado lá atrás. Então, quando as pessoas falam comigo assim: nossa, Nara, você não tem noção. Eu recebo mensagens, as pessoas me param. E como eu falei naquele dia, não tem coisa que me deixa mais feliz do que quando a pessoa fala que sentiu Deus através da minha vida. Porque isso é tão delicado, sabe? Eu acho a presença de Deus tão sensível que você não pode estar com nada de nós, sabe? A gente não pode ter nada de nós para ele aparecer. Porque se a gente tiver algo da gente, você não vê ele. Você não consegue enxergar ele. Então não é sobre um louvor bem cantado. Eu rasgo meu coração porque a igreja, ela é a extensão daquilo que eu vivo dentro do meu quarto. Aquilo que eu vivo dentro da minha casa, dentro do meu casamento, do meu relacionamento com Deus. E mesmo às vezes a gente sendo teimoso em algumas áreas da nossa vida, que às vezes a gente se perde em nós mesmos, a mão dele se estende para nós o tempo todo. Então, eu me sinto pequena demais para conseguir ter dimensão do quanto ele me usa. Sempre vai ser assim. Profundo. Forte. E aí, Nara? Eu quero fazer uma pergunta para você e para o Jefferson. Se você quiser falar. Amém. Queria saber qual é o maior sonho de vocês. Qual é o maior sonho seu e do Jefferson? Paternidade. Maternidade. Adoção. Vocês sonham em adotar uma criança. Vocês sonham em ser pais. Essa é a palavra. É por aí. É isso aí. Em 2021 foi um ano muito difícil pra gente, em todos os âmbitos que você puder imaginar. 2019, pandemia, mas o reflexo de tudo foi em 2021. Né? Eu fiquei doente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. 2021 foi um tempo de reclusão que eu tive de mim, do mundo. Mas eu não larguei o Senhor em momento algum. Top. Foi um momento de conflitos, de perguntas, de indagações, momento de interrogações, de querer me encontrar, porque eu vivi anos da minha vida sendo alguém que não era o que Deus queria que eu fosse. Eu não era realizada profissionalmente ainda. Isso era uma das indagações que eu tinha. Não por eu não ter trabalho, não, era por eu não... Por aquele fato que a gente conversou, de saber fazer várias coisas e não saber o que é para eu fazer. Afinal, eu estava perdida e eu queria fazer exatamente o que o Senhor gostaria que eu fizesse. Então, 2021, eu era uma interrogação. Mesmo eu ali, entregando tudo para o Senhor, eu tinha minhas dúvidas particulares. Foi um tempo assim, muito complicado para mim. Eu vivi um vale muito grande. Para completar esse vale, porque quando nada tá tão ruim que não possa piorar, né, gente?
Nada tá tão ruim que eu não posso piorar. Foi meio do ano, né? Isso aí. Meio do ano de 2021, assim. 2021 já estava sendo difícil. Eu já tinha tentado engravidar na época que a gente morava fora. Mas, assim, com aquele medinho de se acontecesse, o que eu ia arrumar? Porque fora da cidade, não tinha familiar lá. Então, eu estava tentando, mas não tentando tanto. Então, eu não considerava, assim, que eu tinha realmente tentado. Para mim, não tinha sido com toda a minha força. E aí eu falei assim, então agora eu acho que é a hora. Eu vou começar a fazer alguns exames, né? Já tinha parado de tomar remédio. E a gente vai tentar, né, amor? Ter filho e vamos ver o que vai dar. E vamos embora, né? Tudo bem. Aí a gente começou a viver algumas coisas com Deus. Eu fiz alguns exames terríveis, assim, de serem feitos. Gosto nem de lembrar porque expõe muita gente, né? E foram exames que não foram bons resultados, né? Assim, já imediato. E a gente procurou especialistas, a gente foi procurar recursos, né? E quando a gente sentou no consultório, assim, para ter o veredito, né? Vai, não vai? Agora vai, não vai. A gente teve um não de Deus ali. E é aquilo, o homem, ele tem seu diagnóstico, sim, e é aí que entra Deus, né? Porque é aquilo que a gente falou mais cedo, a gente sonha em ser pais. Nós somos adotados. Cristo. Então, assim, não mudou, nada mudou. Nós vamos ser pais, independente de um diagnóstico negativo. E, assim, esse diagnóstico negativo é o negativo, assim, nível master para o homem, porque é aquele que nem inseminação, nem nada da tecnologia, porque o Senhor, ele é o dono do sim, ele é dono do não, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono das nossas vidas. Então, e o médico falou, olha, é aquilo, né? Tem alguns procedimentos que são mais, que tem mais recursos e se vocês talvez, né, se optarem por tentar, possam se frustrar, porque a chance é mínima. Então, assim, diagnóstico negativo 99,99999%, entendeu? Mas esse 1%, ou esse 0,001, ele é do que nos ama mais que tudo. Isso que basta tudo. Então, assim, e eu vivi uma experiência também, porque naquele dia, era numa quinta-feira, e eu ia pregar. Eu fui na casa de uns amigos, compartilhar, né, para receber um abraço, porque é aquilo, a gente não pode ser fortaleza o tempo todo, a gente não é casca, a gente é ser humano. O não de Deus, eu entendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, sempre, mas não quer dizer que eu não vá sofrer. Sim, né? O não dói. O não dói. O não dói. E o diagnóstico dói, cara. O diagnóstico dói também. Porque se perguntar pra mim o que eu tenho, eu não sei explicar, porque é tanta coisa que eu não sei falar o que eu tenho. Eu sei que eu tenho um diagnóstico negativo. Você talvez não possa dar a luz, mas pode ser luz na vida de alguém. Sempre. E aí, não, você não quer deixar de pregar? Avisa o pastor, fala com ele que você não está bem para pregar. Eu falei, não, eu vou. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá porque não é sobre mim. Não é sobre mim. E foi o culto mais incrível da minha vida, porque antes do diagnóstico eu já estava estudando a palavra, já estava buscando, sim. Deus já tinha me dado uma palavra. E na hora do culto eu lembro que eu estava no louvor nesse dia também, e aí estava a Cris conversando com a Ludmilla, eu lembro direitinho. Elas estavam conversando
E do nada, assim, naquele instante, a minha mente, ela sofreu assim um apagão de milésimos de segundo. Foi uma coisa muito rápida. Foi muito rápido. E eu dei uma bugada na minha mente e Deus me levou numa palavra. Então Ele mudou toda a direção do culto. E a passagem era sobre Ana. Abraão. Abraão. Quando ele pede para ele olhar para o céu. Quantas É estrelas. muito top essa passagem. né, cara? E assim, interessante disso é que de dia a gente não enxerga as estrelas, né? Elas estão ali. Elas não saíram dali. Mas ela só se revela a partir de uma visão maior. Então eu fico imaginando Abraão assim, olhando para o céu, consegue contar? Aí eu imagino ele, Senhor, não estou nem vendo, como é que eu vou contar? E a fé é isso, né? É a certeza daquilo que você Não enxerga. não enxerga, você não está vendo. É fácil você olhar À noite. e ver, conseguir apontar o dedo. Mas de dia é forte você ter aquele olhar clínico Sim. ali para você, né, conseguir enxergá-las ali. Mas elas estão ali. Elas estão ali. E aí Deus me deu essa palavra e a gente recebeu ela como um bálsamo. Que eu não sei te explicar. Isso aí, aquela noite foi um bálsamo. Eu chorei muito. Todas E eu não vou parar de chorar porque não é porque eu tô triste. As pessoas, talvez elas interpretem assim, a Nara tá muito triste, coitada. Não é sobre isso. É sobre gratidão, é sobre amor, é cuidado de Deus. É cuidado de Deus. E, tipo Eu não consigo ver de outra forma. E naquela noite é tão profunda, a Bíblia diz assim, o choro Dura uma noite. pode durar uma noite também. A Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E isso é profundo, isso é verdade. Então, aquela noite nós dormimos, nós sentimos Cristo na nossa cama ali, aquela dor, porque você não poder ser pai. Sim, entendi. Mas eu falo assim, e a presença de Deus começou a encharcar amor sobre nós. A gente foi inundado da presença de Deus. De amor. De amor. De amor, cara. Tipo, foi tipo uma reflexão de Deus te mostrando o mundo, pessoas sendo viciadas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo violentadas. Famílias Entendeu? estando destruídas. Como- Deus foi mostrando coisas. E a gente foi simples. O amor foi preenchendo aquele vazio ali da Medo, da aquele- negação, né? Do não. Porque você sente assim, poxa, o que eu tenho? O que eu fiz? Que eu não, né? Que se é algo natural, né? A mulher foi feita para gerar. Aí o inimigo, ele tenta soprar algumas coisas para você, mas não é sobre isso. Sobre algo que vai vir de mim. É algo que vai ser gerado através da minha vida, né? Então, aquele amor foi encharcando a gente, Franklin, de uma forma sobrenatural mesmo. Só quem Não vive tem que como entende. eu Não, e é explicar. profundo. Só porque- quem vive que entende. Não tem Tem como eu dores que Deus vai usar elas para manifestar em alguém. Essas dores Deus vai usar, cara, como ferramenta amanhã. Ele é o dono de amanhã. Amém. Entendeu? Então isso que é mais profundo em nós, tipo assim, esse chamar de paternidade sobre Abraão, de pai de multidões, isso Só que gerou até em aí, nós. não, mas aí tem um detalhe nisso. Sempre ardeu no meu coração missões. Eu sempre apaixonada em fazer, em estar, entendeu? E não é sobre viagens, não é sobre estar em lugares Sim. diferentes, é sobre movimento. Sobre estar aonde não está acontecendo, tem que estar acontecendo algo. E assim, o Jefferson sempre foi muito diferente de mim em algumas coisas. Tanto que quando a gente foi para fora de Muriaé, quando a gente mudou, o Jefferson teve muita dificuldade de se adaptar. Ele era muito grudado aqui. Ele não recebeu bem a mudança. Ele não sabia lidar com mudanças. E eu amo mudanças.
pra mim, a coisa mais linda do mundo é mudar. Eu amo o movimento de transformação, entendeu? Eu acho que isso Nossa, eu acho isso incrível. Mudar. Mudança em todos os aspectos. Física, local, casa, trabalho. Mudança, eu acho que é a palavra que eu mais gosto. De verdade, eu não tenho problema nenhum de adaptação, de nada. E aí o Jefferson totalmente diferente de mim. Totalmente diferente de mim. Muita dificuldade de mudança. Vive, mas não está confortável. Tanto que na época eu falei assim, o que seria a coisa mais feliz para você? Aí ele ir embora para Muriaé. Eu falei, então nós vamos orar, porque de você eu já sei o seu desejo, mas eu quero saber de Deus. Porque se a gente sair daqui fora da vontade de Deus, vai dar ruim. Então eu vou orar, porque de você eu já sei a resposta. E aí deu tudo errado, meu cartão bloqueou, né? Enfim. Eu precisei voltar mesmo. Mas foi debaixo de uma palavra também, né? A minha volta. E aí eu falei, Senhor, nós somos um. O que arde no meu coração tem que queimar no dele. Como que eu amo, né? Missões, como que se amanhã ou depois, eu não sei onde o Senhor vai nos levar. O Jefferson com essa dificuldade de movimentar, de mudar, como vai ser isso? Vai dar errado. E nós somos um. Então o que arde em mim tem que arder nele. E comecei a orar. E às vezes eu falava assim, e quando eu voltei, eu não podia falar na palavra assim, a gente mudar um tempo e tal. Não era briga, mas tipo assim, Nara, já viu essa história? Tipo, era coisa assim, não tem como, Nara. Então eu comecei a orar mesmo, falar, Senhor, eu não sei, talvez isso nem seja algo que vai acontecer, eu não sei, mas se for, tem que queimar nele, que eu sozinha não vai rolar. E deixei pra lá. E isso passou alguns anos e tal, até que isso tem pouco tempo, inclusive, o pastor Cláudio ministrou uma palavra que, assim, foi o próprio Deus ali, através da vida dele, respondendo para mim algumas coisas. E não precisou de eu fazer nada. Não sei se você estava no culto nesse dia. Foi um culto fora do padrão, nem imaginava a dimensão daquele culto. Foi de terça-feira? Foi culto de terça. Eu não sei, eu acho que foi de domingo. Foi no domingo, não, pai? Foi domingo? Foi terça-feira. Eu acho que foi no domingo, tá? Não. Será? Não, nisso que ela tá contando? Falando do pastor Cláudio, ministrando sua vida. Isso aí. Ah, tá. Achei que foi terça. Não, teve aquele. Teve aquele da terça. Teve aquele da terça. E aí, a palavras era sobre paz, sobre gerar. É isso mesmo, ele pregou sobre isso. E ele falou que tinha alguns ventres, algumas vidas que não poderiam gerar fisicamente, naturalmente. Tava lá na bateria, pai. Você estava lá? Mas que seriam levantadas para gerar outras vidas. E que Deus ia levar. E assim, eu estava ali em oração, só que o surpreender, porque Deus surpreende. Ele surpreende. Ele surpreende. Então eu fiquei quieta na minha. E o Jefferson, ele sentiu uma unção do Senhor naquele momento ali, que ele pegou no meu braço assim, olhou dentro do meu olho e falou assim, vamos para as nações. Foi doideira, pai. E eu não sei o que a igreja entendeu naquele dia, se era para, né, não sei, mas não tinha nada a ver com o filho. Sim. Entendi. Tinha a ver com paternidade. Mas de filho biológico não tinha a ver naquele momento ali. Ali foi uma forma de Deus mostrar que eu estou nesse negócio e eu vou fazer, e o que arde em um vai ter que arder no outro mesmo, minha filha. Não, o que eu falo e repito, por isso que sugere em todo mundo, cara. Onde nós estamos hoje. Eu entendeu? Nunca imaginei Nós isso. nunca imaginamos Na podcast, vida. nós não criou essas coisas. Não, é Deus que permitiu se manifestar em nós. Entendeu? Mas aí vocês têm um projeto, Nenhum, né? Que projeto? Não, de quê? vocês têm um projeto De adotar. De adotar. Ah, a Não, gente tem esse projeto, sim, com certeza, né? De adotar. Tá aí o Julius. Meu marido tem 2 empregos. Tem 2 empregos, né? Nós estamos aí, né?
Nós vamos fazer tudo possível aí pra... Só que assim, tem uma situação em relação à paternidade e tudo que a gente tem vivido em Deus e que às vezes as pessoas não entendem. Nós temos um propósito maior para cumprir. E quando eu falei lá no início que eu ia falar no final, para quem ficasse no final, o Miqueias foi muito usado, a Pamela foi muito usada por Deus para revelar algo que eu não sabia que ia acontecer comigo, ou que vai acontecer. Eu também não sei, gente, tá? Eu também não sei. Mas a gente sabe quando Deus fala com a gente. Sim. A gente não é bobo. A gente sabe. E naquele dia ali que o Miqueias pegou na minha mão a primeira vez, ele não tem nem coisa, acho que ele nem lembra disso, que ele falou assim, pastora e tal. Eu senti um temor diferente ali, daquela palavra. Não foi palavras ao vento pra mim. Entrou dentro da minha alma. Só que eu não aceitei ela naquele momento, porque eu não me sentia... Não me sinto até hoje, mas assim, não me sinto mesmo. Mas eu estava distante pra mim, tipo, aquilo não. E aí a segunda forma de Deus fazer tudo foi através da vida da Pamela. Que ela já, né, eu faço aulas de canto, já tem um tempo, trabalho com ela, mas nunca foi sobre ser cantora, porque não é sobre isso. Mas é sobre um chamado que envolve a minha vida e a vida do Jefferson. Por isso que naquele último dia ele falou sobre Deus confirmar algo que já era dele e que ele não aceitava, porque ele é ministro, ele é músico. Músico sem saber fazer. Ele não sabe tocar ainda. Ele sabe algumas pouco. Mas não é sobre o que o ser humano pode imaginar que a gente sabe ou domina. Porque eu domino tantas coisas que não é o que Deus quer pra mim. E aí eu me perdi nesse momento, porque nesse encontro de querer ser, foi onde eu me perdi. Porque eu tenho habilidade com vendas, eu sempre tive habilidade com vendas, é algo que eu faço muito natural, não forço para fazer, acontece simplesmente. E dá resultado, sempre deu resultado, eu sempre fui boa vendedora, eu sempre tive bons resultados, eu sempre escalei minhas vendas. Então assim, habilidade é isso, vou ser vendedora ou vou trabalhar com vendas, é minha sina, tá no sangue. E é isso que Deus quer pra mim. Era isso que eu imaginava. Embora eu tivesse uma interrogação, porque é aquilo. A fé sabe, ela não sente, ela sabe. Então eu sabia fazer, mas eu sentia que aquilo não era pra mim. Mas como tudo vinha mostrando que era aquilo, eu acabei falando, eu acho que é isso mesmo. E aí foi quando aí eu criei um Instagram, fiz um canal no YouTube sobre marketing digital. Era um universo novo, eu já estava estudando. Eu me envolvi, estudei, né, apliquei as técnicas, as estratégias, vendi muito. E aquilo rodou, estava dando certo. Sim. Mesmo. E não é sobre o marketing, era sobre mim. Porque não tem nada de errado no ofício. Estava errado porque não era para mim. E eu dediquei meu sangue ali, minha alma. Trabalhei muito e tentando sempre dar o melhor. Eu iniciei o meu curso. Eu comecei a planejar o meu próprio curso, ensinando as pessoas, porque existia essa demanda. E eu tinha muita habilidade, sabe, Franquinho? Algo que eu também não sei explicar. Simplesmente acontecia. E num belo dia, assim, aí eu me deparei com algumas circunstâncias, porque o mundo digital, ele te faz você se expõe. Igual, a gente tá aqui, né? Não é fácil pra mim tá aqui. Entendo. Eu, Nara, pessoa. Não profissional, eu, Nara, pessoa. Expor algo tão íntimo. Você viu com o início, a tosse, eu comecei a ficar muito nervosa. Eu achei realmente que eu não ia conseguir.
eu fiquei muito apreensiva. Eu tô em oração desde quando começou a ideia, a hipótese, lá na igreja, quando você falou lá na porta. E eu já tô assim, desde aquele dia, tipo, o que vai ser? Porque é muita exposição. Você tá, não sei quantas pessoas vão assistir. Sim. E não é sobre números de visualizações, é impacto que isso gera. É a minha vida, poxa, né? É algo íntimo. Então, pra mim, era muito mais fácil falar de trabalho na rede do que falar da minha vida. Entendeu? Porque a Nara pessoa não expõe a vida. Na rede você coloca aquilo que você acha que é o seu melhor, né? As etapas do tipo, de profissional, melhor. Aqui não, aqui você tá contando tudo, tá? Aqui é a minha vida, Sua né? vida. Então, assim, eu não me via, assim, fazendo isso. Então, pra mim, foi muito difícil. Eu conversando com a Pam, toda vez que a gente chegava no assunto do podcast, eu falava, Pam, não sei o que vai ser. Eu não quero nem pensar no que vai ser, porque não é sobre ter vergonha. Não, é diferente você ter vergonha, não. É sobre eu expor a minha vida, sabe? Sim. Mas eu entendo também a forma de Deus trabalhar. E aí, quando a questão do marketing ali, Deus me mostrou que não era mais para eu mexer com aquilo, que eu não fui chamada para aquilo. E não é porque não estava dando certo. Porque não é tudo que está dando certo que é para você. Que tá certo, né? Nem tudo que tá dando certo tá certo. Tava fluindo, eu tava conseguindo. Inclusive, eu dei até uma pausa nas vendas para dedicar pro meu curso. E assim, fiz a escolha de não vender para dedicar o meu curso mesmo, total, para depois lançar o meu curso. E Deus acaba com o seu Instagram. Oi? Brabo. Ai, meu Deus, eu tô adorando. Muito serviço, muita coisa, muito serviço. E eu falei assim, caramba, eu vou ter que acabar com esse Instagram. E acabei com o Instagram. Só que eu temei e voltei com ele de novo. Falei, não, acho que não era bem assim, acho que eu entendi meio errado, voltei de novo. Só que ali eu já não conseguia mais postar, eu já não conseguia mais criar o conteúdo que precisava, eu já não tinha mais aquela inspiração. E a Pamela foi num dia de culto que eu ministrei a palavra, e ela, no outro dia, ela falou comigo assim, que ela me via como pastora. Só que é algo que eu não sei como é isso, como vai ser. Eu não sei te falar, eu não sei te falar, entendeu? Acontece. Eu não sei te falar. Cara, Acontece. E simplesmente vai assim, movimentando. Acontece. eu tô falando isso aqui porque isso vai ficar registrado aqui. Não é um desejo meu, não é... E eu comecei a chorar, porque eu já sabia que... E Deus vai trazer na memória algumas coisas. Eu fui lembrando da palavra do Miqueias, eu fui lembrando de situações, eu fui lembrando, por exemplo, de você não ter sido batizada e pregar a palavra. Oi. Existe isso? É difícil existir isso. Não foi pra contar meu testemunho. Sim. Que eu fui lá, eu fui pregar. Que é diferente. A irmã Nara aqui vai contar o testemunho de vida dela. Tô dando uma oportunidade pra ela aqui. Não. Eu fui pregar naquele dia. A palavra. Sem saber. Mas por quê? Porque existia uma ordem dos céus ali, né? E a pastora usada também ali pelo Espírito. E simplesmente aconteceu. Como vai ser, não sei como vai ser. Se vai ser, não sei. Tô aqui. E aí agora é onde a gente começou a se posicionar, onde Deus quer que a gente esteja. E aí eu parei com tudo, deixei tudo para trás para fazer algo para Ele. Então hoje eu estou 100%... Tipo aquela palavra, né? Pra onde iremos nós? Eu tô 100% pro Senhor. Só porque o meu trabalho com o da Pamela, ele é um projeto do Senhor. Que também nós nos perdemos no início em relação a ele. A gente vai compartilhar isso um dia. Que ela, né? Eu não, ela. E a gente se encontrou. Então, ele também é um ministério. Então, assim, hoje a gente entende isso. Mas até chegar a isso, foi um tempo. Foi muito tempo fora da visão para chegar a isso. Então, hoje eu estou 100% na dispensação do Senhor.
para Ele, para fazer a obra, tô aqui. Não faço mais o que eu fazia, não faço mais nada. Continuo esperando em Deus e debaixo de uma palavra. É isso. Benção, né, Papito? E é isso. A hora voa, a gente não... A história é longa. Isso que eu resumi, tá? Eu tentando resumir, mas é difícil, é muita coisa. Mas é sobre tudo que nós vivemos, cara, como eu falei da dificuldade, às vezes, os desertos que a gente vive, as tempestades. Você gosta de pregar muito, né, Papito? Gosto de pregar a tempestade. Mas é interessante que você vê quando, sobre o diagnóstico, eu me lembro que nós compartilhamos um dia desse, acho que foi ontem. A Bíblia diz que a filha de Jairo estava doente. 12 anos. 12 Ela anos. tinha 12 anos, né? Ela tinha 12 anos. E Jairo vai até Jesus, cara, para que Jesus vai na casa de Jairo. E quem que chega, e Jairo pega Jesus, eles começam a caminhar em direção da casa de Jairo. E quem que chega ali? A mulher do fluxo de sangue. 12 anos. Aí você pensa assim, isso 12 anos enferma. E tipo assim, às vezes, cara, isso que acontece na sua vida é tão normal e natural, mas a gente não quer passar por perdas e nem dificuldade. Então ali, Jairo tinha uma filha de 12 anos, teve 12 anos um bolo de aniversário para ela. E a mulher do fluxo de sangue teve 12 anos de dor. E se você entrar no hospital hoje, Franquinho, você vai ver pessoas tendo diagnóstico de vida e algumas pessoas tendo diagnóstico de morte. Pessoas se alegrando porque foi curado, nascido, e pessoas pegando diagnóstico com câncer e descobrindo doença. Então, isso é natural de acontecer. Mas o que é a base de você viver isso e entender, cara, é só em Cristo. Ele é a base de tudo. Quando você entende isso, você consegue, não vou falar que fica mais confortável a palavra, mas você se sente mais seguro, mais protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quando você esconde dentro de Deus, é uma segurança. Porque eu me lembro, cremos que no dia vamos te entrevistar você, eu me lembro quando Lorena perdeu. Você sabe como é que foi o momento do luto, o momento da dor. Se eu não me recordo, eu lembro que você pregou, acho que um mês ou uma semana antes, você falou sobre tempestade. Sim. Não foi? Você pregou isso. Deus sempre nos prepara, né? Ele nos prepara. Nos prepara. E ainda assim, às vezes, não nos sentimos preparados. Eu me lembro dessa. Então, e como você sobressaiu dessa tempestade? Porque você entendeu isso nele. Sobre ele, o amor, a graça, a bondade de Deus. Se sem longe dele, igual sobre a história da Nara, nós estamos compartilhando a nossa história hoje. Um dia desse também nós falamos sobre isso. Quando ela perdeu o pai dela também, hoje em Cristo, quando ela perdeu a mãe no mundo, foi totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Eu tive essas duas experiências. Quando eu perdi minha mãe, eu não estava em Cristo. Então, o vazio tomou conta do meu ser. Embora o cuidado de Deus foi grande demais, com detalhes da história da minha mãe e minha, para que quando o meu pai, né, veio a óbito, eu tive o prazer de fazer o apelo para ele e ele aceitar. Então eu também tenho essa plena convicção, porque Deus me deu essa oportunidade. E o Espírito tomou conta do seu ser, né? Um vazio tomou conta de você. Isso. E sobre o seu pai, você foi preenchida. Total, eu fui totalmente amparada pelo Espírito Santo ali. Diferente do meu sentimento de quando minha mãe morreu. Não que o Espírito não estivesse ali, ele estava o tempo todo ali. Mas eu estava fechada para ele. E na última semana que eu tive com ele no hospital, para mim foi mais profundo, porque eu me lembro que, não sei se foi a noite que eu tive com ele, depois da noite que ele morreu. Acho que não foi me enganar, estava em Búzios, na verdade, nesse tempo foi embora, né? Foi antes, a gente estava lá. Eu fiquei uma noite com ele lá. Eu me lembro que ele olhou nos meus olhos e falou assim: cuida dela. Então essa palavra gerou em mim, cara.
Você não imagina a potência que veio dentro de mim, a responsabilidade sacerdotal. Ele precisando ser curado, ele libera uma palavra profética dentro de mim. Você é o cabeça da casa, você vai governar. Entendeu? Eu tava com quantos anos? 20 e pouco. Por aí. E ali, eu saio dali refletindo aquilo. Cuida dela de mim, cara. Porque você vai passar por isso. Um dia, a Gabriela vai casar, cara. Amém. Dia, né, Cleiton? Na hora que você entregar ela no altar, cara, fala essa palavra pro cara no ouvido dele. Cuida dela, tá? Deixa ela voltar. Então isso, cara, isso gerou em mim muita riqueza, muitas profundidades, raízes. Então hoje, nossa, eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de mim mesmo, dentro de mim, a pessoa que eu me tornei, a pessoa que a minha inspiração, meu maior mentor hoje é o Espírito Santo e Cristo, cara. Não tem coach, não tem que ter uma fórmula. Cara, não tem que pesquisar curso, não que é errado, cara, lógico. Não. Sim. Mas, cara, a maior aspiração é o Espírito Santo e a presença de Deus e Cristo. É isso. Você voa, né? Você voa. E aí? É isso. É isso? É isso. E assim, talvez, em relação, só pra gente encerrar aqui, sobre tudo que foi falado aqui, né? Talvez existam mulheres que estão assistindo esse podcast ou que vai assistir esse vídeo que sonham, né, em ser mãe, também tem aí um diagnóstico negativo, estão passando pelo não de Deus, talvez até tenha tido perdas, né, gestacionais, que também não é fácil, porque interrompe um sonho, né, humano. Mas o que eu tenho para dizer é que esse vazio que às vezes o diagnóstico tenta colocar na nossa mente, preencha só com o Espírito Santo. Ele só é preenchido com o Espírito Santo. Não tem receita. Não tem receita. Simplesmente você precisa dele. Você só precisa abrir o seu coração para entender que ele é o dono da vida e da morte. Ele tem a chave de tudo. E passar por isso é ensinar alguma coisa. Eu tô aqui. Quando na vida que eu iria me expor a minha vida na internet, minha vida pessoal, meu casamento, para a glória de Deus, sim. Amém. Porque estamos aqui por isso. Mas porque tem gente que precisa ouvir isso, tem mulheres que precisam se libertar de prisões existenciais. E às vezes até de um luto de morte, né? De um luto. Estão vivas, mortas. A gente viu um filme que, meu Deus, que assim, ministrou demais em nós, porque você só consegue viver a plenitude do Senhor quando você perdoa. E o perdão às vezes não está relacionado a eu pedir perdão para alguém ou alguém pedir perdão para mim. Está relacionado, sabe o quê? A eu me perdoar. Tem pessoas, tem mulheres, tem homens, tem filhos que não conseguem viver uma vida plena porque não consegue perdoar o passado, não consegue perdoar os erros. Jesus jogou no mar do esquecimento tudo. Por que você está lembrando ainda? Por que você ainda está lembrando? Então, assim, é sobre isso. Eu acho que você seja edificado com esse testemunho. Não é sobre nós mesmo. E eu acho que você que está assistindo, que está passando, já passou por isso, não conseguiu superar isso, tem uma pessoa que pode te ajudar. Ele. Somente Ele.
E para isso a gente precisa clamar, abrir o nosso coração. Porque quanto mais a gente abre o coração, mais ele entra. E uma vez que você deixa ele entrar, ele transforma a sua vida. De verdade. Glória a Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus te acompanhe, que a graça de Deus te ache, te encontre, que você deixe essa graça se manifesta na sua vida. Desde já eu já te peço, curte o vídeo, ativa o sininho da notificação, compartilhe com o seu amigo, compartilhe na sua rede social. Que Deus continue te abençoando. Amém. Tamo aí. Glória a Deus. Tamo junto. Deus abençoe.